Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o livro O Amor que Liberta. Para mim é muito complicado falar muito nele, porque ele ainda não foi publicado, mas já está pronto. E esse ano de 2020, o propósito é realmente estar lançando ele. E se for da vontade de Deus, estar lançando também o Amor que Cura, porque são coisas que mexeram muito comigo. O Amor que Liberta é a história de vida da minha mãe. E quando ela começou a me contar, no início era só um desejo dela, né? Eu lembro de eu adolescente, ela pedindo para eu um dia escrever um livro sobre a vida dela, porque precisava escrever sobre a vida dela. Mas eu não imaginava tamanhos milagres, o tamanho era o sobrenatural de Deus na minha vida, na vida dela, na vida da nossa família. E a riqueza de detalhes em que ela lembra todas as situações. Algumas não foram colocadas no livro para preservar a integridade de pessoas, né? Porque a gente também não poderia citar algumas situações em que envolve pessoas diretamente, que tenha que citar nomes, ou pessoas que às vezes ainda não estão no nosso convívio. Então algumas coisas foram tiradas. Mas assim, os milagres de Deus permaneceram, né, nesse livro. E foi um livro em que, quando eu comecei a ouvir os áudios dela, e foi assim, era muito extensivo, porque ela me contava as histórias, mas elas lembrava de uma história e ela me contava, mandava pelo WhatsApp. E ela ficava o dia todo me mandando mensagens diferentes e de lugares diferentes, de épocas diferentes, porque ela ia lembrando e ela ia contando. Então foi muito difícil eu ter que ouvir, então eu fui ouvindo conforme ela me mandava. Tinha dia que ela me mandava 17 áudios por dia. Ela me mandava, eu ia escrevendo. Depois que eu escrevia, assim, um bom espaço de tempo, eu ia recolocando-os nos lugares certos, conversando com ela. Foi assim um tempo de muitas conversas, de muitas reflexões. E eu comecei a ver pelo o ponto de vista dela, né? Eu reforço no livro e eu volto a reforçar que às vezes um outro irmão dela contaria a história de outra maneira. Porque na nossa vida tudo é ponto de vista. O meu ponto de vista é um, o seu ponto de vista é outro. Então, assim, é a mesma história, porém com pontos de vista diferentes, né? E tudo que ela viveu, ela também é assim, meio parecida comigo, eu sou meio parecida com ela, muito emocional. Então, as emoções dela em cada detalhe, em cada situação, eram muito fortes. E eu confesso para você que me edificou muito esse livro. Por isso que eu aconselho, eu falo para as pessoas assim, o livro é bom. Ele não é bom porque eu escrevi, ele é bom porque ele edificou a minha vida, ele mudou alguns pensamentos meus, ele mudou tudo que eu pensava, sabe? Porque é ótimo, gente, reflita na Bíblia dia e noite. Mas chega um ponto que você fala assim, gente, essa Bíblia já foi escrita há tantos anos. Cadê os milagres de Deus hoje? E nesse livro eu te apresento o milagre, o sobrenatural de Deus em poucos anos atrás. Porque Deus foi tão tremendo na vida dela, teve milagres tão estrondosos, sabe? Assim, a ponto de que o que eu acho magnífico, e a parte que eu mais gosto, é quando ela teve a minha irmã mais nova. Ela acabou tendo ela antes do tempo, né? E internada lá, minha irmã chorava muito. A Rosiele chorava muito, muito mesmo durante a noite. E as enfermeiras, elas à noite elas iam para dormir, não se preocupavam com as coisas. E ela muito preocupada com aquela menina chorando, ela tinha feito cesárea, não podia se levantar muito. De repente apareceu um médico no quarto, na porta, e perguntou o que ela tinha. Ela falou assim, não sei, eu não sei, ela não para de chorar, e eu acho que pode ser um bico, ajudaria, porque se ela tivesse um bico, ela não choraria tanto.
E eu não tenho condição. Eu falei assim, peraí que eu vou dar um jeito. Ele andou, procurou e voltou com o bico na mão. Pôs o bico na boca da minha irmã, da Rosiele. Acalmou ela, acalentou ela nos braços e entregou para minha mãe. E naquela noite minha irmã dormiu o resto todinho. Isso pra mim, quando eu falo assim, gente, eu acho ela assim, eu falo assim, Rosiele, você é privilegiada. Aí na manhã seguinte a minha mãe conseguiu se levantar e foi conversar com as enfermeiras para verificar e queria ir até a pessoa para agradecer, né? E as enfermeiras falaram, não, dessa parte não entra homem. E procuraram no setor da clínica médica, onde teria outros pacientes, e realmente não conseguiu achar a pessoa que ela tinha descrevido. Eu entendo, e ela também entende, que foi o Espírito Santo, que foi o anjo do Senhor que esteve ali. Eu não sei qual das divindades, se foi Deus, se foi o Espírito Santo, se foi Jesus, mas eu sei que Deus, a presença de Deus esteve ali. A presença de Deus acalentou minha irmã. A presença de Deus colocou um bico. Eu falo pra minha mãe, falo assim, mãe, cadê esse bico? Por que a senhora não guardou esse bico? Eu quero ver esse bico. E assim, naquela época não tinha tanta dimensão de Deus. Ela não era evangélica ainda. Ela não tinha dimensão de Deus do que seria. Às vezes achava que era um anjo, alguma coisa assim. Mas assim, isso é é um detalhe do que aconteceu nas nossas vidas. E eu acho magnífico essa parte. Porque é tão, se pensar assim, velho, você tá ali num sofrimento, num hospital, precisando, e de repente aparece um ser celestial ali para te ajudar. Isso existe, gente. A gente precisa acreditar nisso. E por isso que eu falo, depois que eu li esse livro, depois que eu fiz ele, que eu li, que eu reli, depois que ele estava pronto, eu já li mais algumas vezes, eu fiquei mais firme. Porque eu falei assim, existe, Deus existe. Deus tem os seus milagres. E isso ficou mais forte em mim. Isso é um pouco que eu escrevi sobre a vida dela, de quantas coisas Deus fez por nós. Quantas coisas. E eu sei que na sua vida também teve muitos momentos de tristeza em que Deus te deu o livramento. E te encorajo a pensar o que aconteceu e pensar aonde você está hoje. E agradecer a Deus. Porque eu tenho certeza que Deus já fez algum milagre na sua vida. Às vezes você não percebeu. Às vezes você achou que era uma coisa corriqueira. Mas Deus estava presente. Porque eu volto a afirmar. E eu acredito fielmente nisso, porque eu preciso disso. Deus te visita todos os dias. Deus está com você todos os dias. Basta você tirar um tempinho e prestar atenção, que você vai ouvir Ele falar. Que nós possamos ter mais momentos assim. Momentos de relembrar os nossos testemunhos e agradecer a Deus por eles. Deus abençoe. Até mais.